Olá, neste tutorial nós vamos conhecer um dos principais comandos de SQL e a sintaxe deles. Inicialmente a gente propõe aqui conhecer a estrutura básica do banco de dados MySQL, onde ele é organizado através de um database. Este database ele comporta as tabelas, que por sua vez armazenam colunas, e nessas colunas onde os nossos dados são realmente armazenados. Um conjunto de colunas forma um registro. O SQL, ou Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, ele surgiu na década de 70 nos laboratórios da IBM. Inicialmente era chamada de SQL e ela utilizava a álgebra relacional, que foi idealizada pelo matemático Edgar Code no projeto System R da IBM. E essa linguagem evoluiu, passou por várias modificações e melhorias, até nós chegarmos hoje no padrão SQL que nós temos. Então ela é basicamente utilizada para consulta e manipulação de dados no modelo relacional. O SQL ele é subdividido em 3 grupos de comandos. Então os comandos de DDL são chamados de Data Definition Language, ou de linguagem de definição de dados. São comandos que alteram e definem a estrutura do meu banco de dados. Os comandos de DCL, ou Data Control Language, são os comandos utilizados para controlar quem tem acesso para ver ou manipular os dados dentro de um banco de dados. O controle de acesso aos dados. Então, são os comandos de Grant, o Revoke, Commit e Rollback. São os principais comandos de DCL. Os comandos de DML, que é o que nós vamos explorar mais a fundo neste tutorial, são os comandos de manipulação de dados, que são estes: o Select, Insert into, Update e Delete. O Select é utilizado para extrair, buscar, consultar, listar dados das tabelas do meu banco. O Insert para inserir, o Update para atualizar e o Delete para excluir ou eliminar registros das minhas tabelas. A sintaxe básica do Select. Select, seguido de um asterisco para trazer todas as colunas, ou você pode especificar quais colunas você quer trazer, from tabelas, ou seja, das minhas tabelas. E where seria já uma cláusula para fazer filtros ou condições. Quando eu não quero trazer todos os dados da minha tabela, mas eu quero filtrar por um determinado campo ou uma determinada coluna, eu vou utilizar a cláusula where. E a cláusula order by permite que nós ordenemos os resultados das minhas consultas por ordem crescente ou decrescente de algumas colunas que existem na minha tabela ou na minha cláusula select. O comando de insert into serve para inserir dados. Então, isso é a sintaxe. Insert into, o nome da minha tabela onde eu vou inserir os dados. Eu posso especificar aqui as colunas que eu quero inserir os valores. E aqui na cláusula values, eu sigo a mesma ordem das colunas onde eu quero inserir. E aqui eu vou informar os valores que eu realmente quero inserir nessas colunas. A seguir tem aqui um exemplo. O comando de update, a sintaxe é update, o nome da minha tabela que eu quero atualizar, set, as colunas que eu quero setar os valores, os novos valores, então eu especifico a coluna e especifico o valor, vírgula, a próxima coluna igual o valor 2 da coluna 2, e assim sucessivamente. Eu preciso necessariamente especificar aqui uma cláusula where para que eu especifique para o meu comando quais registros serão atualizados. Se eu não especificar essa cláusula where, esses valores que eu estou setando nas minhas colunas, eles serão aplicados em todos os registros da minha tabela. O comando de delete, a sintaxe é delete from, o nome da minha tabela, where, a condição que eu quero colocar para excluir. Se eu não especificar a cláusula where, todos os registros da minha tabela serão excluídos. É muito importante nos comandos de delete ou de update especificar a cláusula where, para que eu não perca dados por nenhum acidente.
Recapitulando então, os comandos de DML ou os comandos de manipulação de dados são select, o insert, o update e o delete.